Fala, meu povo. Espero que estejam todos com bastante disposição. hum. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre biodiversidade. A ideia é que a gente explore de forma breve, mas nunca rasa, o que é a biodiversidade, a importância dela para o nosso planeta e principalmente como que ela se relaciona com os seres vivos e o meio ambiente. E quando a gente fala de biodiversidade, na verdade a gente está se referindo à variedade de vida na Terra. E isso inclui não só animais, mas também plantas, micro-organismos e ainda os ecossistemas dos quais esses seres vivos fazem parte, tá? Quando a gente pensa em biodiversidade, a gente pode analisar ela em três, vamos dizer assim, em três níveis, que seriam a diversidade genética, a diversidade de espécies e a diversidade ecológica. A diversidade genética, ela está relacionada com a variedade de genes dentro de uma mesma espécie. Então, eu trouxe para vocês como exemplo as maçãs. Aqui a gente tem uma variedade de maçãs, né? A gente chama até de cultivares, onde a gente vai ter o que vai caracterizar a diferença entre as maçãs, entre essas maçãs, são diferentes genes, é uma variação dentro dos genes. E por que a diversidade genética seria importante? Se a gente der uma olhada aqui nesse gráfico, exemplo, ó, eu tenho diferentes cultivares, e aí eu vejo que, dependendo do meu cultivar, o período, né, da época da colheita, ele é diferente. Então, eu tenho um cultivar ali que a colheita ocorre no mês de dezembro, eu tenho um cultivar que a colheita ocorre entre janeiro e fevereiro, né? E aí, se a gente for analisando o gráfico, a gente vê que, dependendo do cultivar, eu vou conseguir estar colhendo maçã ao longo do ano inteiro. Por que que isso é importante, pensando nessa dinâmica de alimentação? Eu consigo ter maçãs o ano inteiro. E isso só é possível por conta da diversidade genética, né, dessa espécie. Um outro nível que eu posso analisar, como eu falei, é a diversidade de espécies, que está relacionada com o número total de diferentes espécies, né, que tem em determinado ecossistema. Outro ponto importante também é a diversidade ecológica, né? Não existe um único tipo de ecossistema, né? A diversidade ecológica ela está relacionada com a variação nos ecossistemas e habitats. Então, eu vou ter diferentes ecossistemas onde eu vou encontrar diferentes tipos de seres vivos. Quando a gente pensa na importância da biodiversidade, a gente já pode falar de cara que ela é vital para o bem-estar dos seres humanos, né, e também para o funcionamento dos ecossistemas, principalmente por conta dos serviços ambientais que a biodiversidade fornece para a gente, né. E aí eu falo para a gente pensando no contexto do planeta, né. Mas, por exemplo, a produção de alimentos, né, a biodiversidade, ela permite com que a gente tenha diversas culturas, né, e também ali dentro da questão da pecuária, né, eu tenho diversos tipos de animais que eu posso utilizar para me alimentar. Os ciclos naturais, né, que estão muito relacionados com a polinização, né, pensa, a gente tem a polinização sendo feita por abelhas, por insetos, o serviço de decomposição, que é feito por micro-organismos, né, quando a gente estudar cadeia alimentar, teia alimentar, a gente vai falar sobre organismos decompositores, são graças a esses organismos, né, esses micro-organismos que nós não temos aí material orgânico empilhado pelo solo. Controle de pragas também tá dentro dos ciclos naturais, então nessa dinâmica de alimentação, né, principalmente a predação, a gente vai ter espécies controlando outras que poderiam ser prejudiciais. A gente tem também os recursos naturais que são oferecidos para a gente, então, por exemplo, medicamentos, a gente utiliza recursos naturais para a produção de medicamentos, entre outras coisas.
Muito importante nos dias de hoje, né, em tempos de calor, a regulação climática, né. Então, um sistema biodiverso, ele contribui para a gente poder ter a manutenção do equilíbrio climático, tá. Só que infelizmente, o que a gente vê hoje, né, e quando eu digo hoje é porque eu gosto de trazer muito para o atual, mas a gente está em a gente já vem durante muito tempo, né, em um período de grande ameaça à biodiversidade, né. E isso é perigoso porque a biodiversidade, ela ameaçada, isso pode resultar, por exemplo, em extinções em massa, né, desaparecimento de espécies vivas, é degradação de ecossistemas também. E aí eu vou trazer para vocês as principais ameaças à biodiversidade. Acho que é muito importante, principalmente para a gente que vai fazer o vestibular, né? Então esse é um assunto que sempre é bom explorar. E aí normalmente o que que aparece nas provas? Destruição de habitats, poluição, mudanças climáticas. O ERJ, então, adora falar de espécies invasoras, tá? E aí vamos dar uma passadinha por cada uma para a gente poder ter uma noção melhor. Então, quando a gente fala em destruição de habitats ou habitats, né, é, normalmente no vestibular, hoje, se destaca muito o desmatamento para que ocorra a urbanização. Então você destrói aquela região, né, que antes você era rica em espécies animais e vegetais, para poder, por exemplo, construir casas, condomínios, né. E aí essa reportagem, eu acho ela muito interessante, né, porque ela fala um pouco sobre problema de segurança pública, né, e desmatamento, onde uma prática, né, desse determinado grupo que ameaça a segurança pública, eles desmatam áreas, muitas vezes protegidas, para poder construir casas, né, condomínios naquele local, e isso causa ali uma destruição da biodiversidade local, tá. Mudanças climáticas também, o que que acontece? A gente tem vivido aí, por exemplo, essa onda de calor, né, que está muito relacionado com as mudanças climáticas, e aí inclusive se fala muito em aquecimento global, mas hoje a gente está trabalhando com o termo mudança climática, porque essa elevação na temperatura, ela traz diversos problemas, né, entre eles diminuição da qualidade da água, alterações no ambiente, os extremos climáticos, né, antigamente se falava só em aquecimento, mas hoje a gente bate muito na questão dos extremos climáticos, onde é quente tende a ficar mais quente, onde é frio tende a ficar mais frio, ou onde era frio tende a ficar mais quente, né, ou seja, está sempre ali no extremo do clima. A extinção de espécies também, se a gente pensar que diferentes espécies, né, a gente falou eu falei agora há pouco de polinização, contribuem para diversos serviços ambientais, se essas espécies desaparecem, né, imagina há pouco tempo, era alguns anos atrás, as abelhas estavam desaparecendo, e isso estava resultando em quê? As abelhas fazem polinização, se as abelhas desaparecem, a polinização não ocorre, se a polinização não ocorre, o que que vai acontecer com o surgimento de novas espécies vegetais? Também vai diminuir, né, ou seja, é uma cadeia de problemas, né. Então, quando você atua em determinado fator, que vai trazendo problemas em diversos outros. Espécies invasoras, né, e aí aqui, eu gosto muito disso do assunto espécies invasoras, porque às vezes a gente vê determinado tipo de animal, vegetal, é muito bonitinho, ou essa planta dá um fruto muito gostoso. Só que espécies invasoras, elas têm a capacidade de desequilibrar os ecossistemas nativos daquele habitat. Em uma outra aula a gente vai explorar bastante esse tema, mas só para não ficar solto, né, a gente chama de espécie introduzida ou espécie exótica quando, através da ação humana, nós trazemos determinado ser vivo para um local que ele não é de origem. E aí,
a gente passa a chamar de espécie invasora ou espécie exótica invasora quando esse ser vivo que foi introduzido causa prejuízos ambientais àquele local. Não só ambientais, né, prejuízos de saúde também, tá. Então, a gente tem aí alguns exemplos, como por exemplo o javali, né, o javali depois que ele foi introduzido, ele se alimenta de tudo, destrói plantações, come outros animais, né, então se reproduz muito rápido. É um dos grandes problemas das espécies invasoras, é que como normalmente elas não possuem um predador natural, já que elas não eram naquele ambiente, elas possuem uma capacidade de reprodução ilimitada. E aí a população daquela espécie, ela tende a aumentar de forma desenfreada. E aí ela pode causar problemas, né. Mas como eu disse, a gente vai ter aí uma aula específica sobre isso. Existem formas da gente proteger a biodiversidade. E por que que seria importante a gente proteger a nossa biodiversidade? Porque a conservação, ela, de certa forma não, né, de total forma, ela é essencial para poder garantir um futuro sustentável, né. E aí, existem diversas estratégias, tá, como por exemplo, eh, áreas protegidas, práticas sustentáveis, educação ambiental, restauração de ecossistemas, né. Só que aí eu quero chamar a atenção para vocês, na verdade, para essa questão das áreas protegidas, onde a gente tem basicamente a proteção integral, né, áreas de proteção integral, e também nós temos áreas de uso sustentável. Então qual seria a diferença? As áreas de proteção integral, os recursos naturais nesses locais, eles não podem ser usados diretamente. E o controle de acesso, ele é muito mais rígido. Então você só pode usar os recursos naturais em áreas de proteção integral de forma indireta, tá? De forma indireta. Já nas áreas de uso sustentável, você pode sim utilizar os recursos naturais, sendo que é um uso consciente, é um uso que ocorre de forma que você não esgote aquele recurso. Sem contar que o acesso e o uso dessas áreas de uso sustentável, eles têm um controle menos rígido, né, você tem um maior acesso da população a esses locais. Isso não quer dizer que numa área de proteção integral você não vai ter acesso da população, né, por exemplo, os parques, né, são áreas de proteção integral. É aberto ao público, sendo que os controles são muito mais rígidos. Proteção integral, você não vai ter acesso da população, né, por exemplo, os parques, né, são áreas de proteção integral. É aberto ao público, sendo que os controles são muito mais rígidos, tá. E outra coisa é o seguinte, é muito importante, nós também temos aí como é que eu posso dizer? O dever, né, de atuar na proteção da biodiversidade. Com medidas simples, claro, com medidas simples, mas medidas simples que se todos tomarem, o prejuízo à nossa biodiversidade vai ser muito menor, né. Então aquelas coisinhas bobas de, não jogar lixo, bobas no sentido de serem simples, né. Então, evitar jogar lixo nas ruas, porque a gente sabe que aquele lixo, né, normalmente ele pode parar nos corpos d'água, pode parar nos solos, né. Isso já é muito importante. Utilização de embalagens também, né, a ideia é sempre reutilizar. Como eu falei, é um resumo dos principais pontos que são discutidos sobre o tema, né, o ERG, Enem, que é o nosso foco, tá. E aí a gente vai trabalhando isso aí, os pontos que a gente tratou aqui de forma mais específica, ao longo de outras aulas que passem por esses assuntos, tá. E aí qualquer dúvida que vocês tiverem,